Olá, espero que você esteja em paz. Seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Simplesmente um Bahá'í. Este é o 9º episódio. Desde o episódio 5, temos abordado o tema da aliança, a eterna, a maior e a menor. Se você tiver dúvidas sobre o significado delas, por favor, ouça os episódios anteriores. Em termos práticos, o que significa firmeza na aliança? Significa muitas coisas e se expressa de diversas formas. Vamos abordar algumas delas. Primeiro, e antes de mais nada, firmeza na aliança significa buscar e reconhecer o manifestante de Deus para a sua época, pois ele é o porta-voz de Deus, aquele que revela a palavra de Deus, anuncia a lei de Deus e promove a vontade de Deus. Ele é a fonte de todo o bem. Ele é a árvore da vida que produz os frutos de Deus. Quem alcança esse grau sublime tem duas obrigações. Ouçamos o que nos diz Bahá'u'lláh na página 294 do livro Epístolas de Bahá'u'lláh. A causa suprema da criação do mundo e de tudo o que nele está é para o homem conhecer a Deus. Neste dia, quem quer que seja guiado pela fragrância das vestes de sua misericórdia, de modo a ganhar acesso à morada pristina, a qual é o estado em que reconhece a fonte dos mandamentos divinos e o alvorecer de sua revelação, terá atingido eternamente a todo o bem. Havendo sido alcançado esse grau sublime, cabe a cada alma uma dupla obrigação. Uma é constância na causa, uma constância tal que fossem todos os povos do mundo tentar impedi-lo de se volver para a fonte da revelação, seriam impotentes para isso fazer. A outra é a observância dos preceitos divinos que tem procedido do manancial de sua pena, que pelo céu é divinamente impelida. Pois o conhecimento de Deus que o homem possui não pode desenvolver-se plena e adequadamente, salvo pela observância de qualquer coisa que por ele tenha sido ordenada e exposta em seu livro celestial. As duas obrigações que nos cabem ao reconhecermos o manifestante de Deus são ser constante em sua causa e obedecer às suas leis. Portanto, firmeza na aliança requer constância, virtude que Bahá'u'lláh explica como uma determinação tão forte que mesmo todos os povos do mundo seriam impotentes para impedir que essa alma se volva para a fonte da revelação. Imagine uma enxurrada de críticas, ameaças, calúnias, condenações e ataques vindo de todos os lados, de familiares, amigos, conhecidos e desconhecidos, e mesmo assim essa alma se mantém firme e constante em seu caminho. Obedecer às leis divinas é outro elemento essencial de nossa firmeza na aliança. Isso não significa sermos perfeitos, mas sim estarmos sinceramente nos esforçando todos os dias para aproximarmos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos daquilo que está no livro sagrado. Esse esforço consciente, sincero, diário e incansável assinala a presença da aliança em nosso cotidiano. Todos os dias precisamos renovar e cultivar nossa conexão íntima com a aliança. É isso que significa ter o Deus vivo em nosso coração. Devemos recordar que o Báb e Bahá'u'lláh, assim como os demais manifestantes de Deus,
aceitaram todo tipo de sofrimento e humilhação e deram suas vidas a fim de revelar as leis divinas. Se não fosse para nós nos empenharmos em seguir essas leis, qual seria o sentido de tamanho sacrifício? Outra dimensão da firmeza na aliança é volver-se com o coração e a mente ao centro da aliança designado por Bahá'u'lláh. Em seu testamento, o Kitab Ahd, o livro de minha aliança, bem como no Kitab Aqdas, o livro sacratíssimo, Bahá'u'lláh designou seu filho primogênito, Abdu'l-Bahá, como centro de sua aliança e o único intérprete autorizado de seus escritos. Abdu'l-Bahá, por sua vez, em sua última vontade e testamento, estabeleceu as instituições gêmeas da Guardiania, na pessoa de Shoghi Effendi, e da Casa Universal de Justiça. Ambas as instituições dão continuidade à aliança, cada qual com suas atribuições e autoridade. Ambas constituem a ordem administrativa Bahá'í, que se estende desde o nível global até o local, através de instituições que foram divinamente ordenadas, como as Assembleias Espirituais Nacionais, os Conselhos Regionais, as Assembleias Espirituais Locais, os Corpos Continentais de Conselheiros e os Corpos Auxiliares e seus ajudantes. Hoje, a firmeza na aliança manifesta-se no volver-se à Casa Universal de Justiça, a instituição suprema da fé, investida por Bahá'u'lláh com a infalibilidade e com a autoridade para legislar sobre assuntos que não tenham sido explicitamente mencionados nos textos sagrados, garantindo assim a unidade do mundo Bahá'í. Quando compreendemos que essa instituição suprema representa a aliança de Bahá'u'lláh entre nós, passamos a ler, estudar e aplicar as mensagens da Casa Universal de Justiça com humildade, determinação e confiança. Temos a absoluta confiança de que as suas guias, planos e metas são inspiradas pelo Báb e Bahá'u'lláh, tal como prometeu o amado Mestre, e que nos mostram o caminho seguro pelo qual podemos avançar, individual e coletivamente, sob a proteção divina da aliança. Ser firme na aliança é, portanto, aceitar e defender essa sucessão de autoridade divinamente ordenada e a ordem administrativa instituída pelo próprio Bahá'u'lláh, por Abdu'l-Bahá, pelo amado guardião e pela Casa Universal de Justiça. A aliança protege a causa de Deus da divisão e do cisma que historicamente afligiram as religiões do passado. Se você ainda não ouviu o episódio 7, intitulado Uma Procuração Sagrada, ouça, porque traz uma analogia muito esclarecedora sobre essa continuidade da aliança. A firmeza na aliança se expressa também de muitas outras formas. Vamos pensar em alguns exemplos práticos? Quando eu tenho dificuldade de cumprir uma lei de nossa fé ou de compreender algo dos ensinamentos, eu não posso pensar, só vou aceitar e obedecer depois que eu entender a lógica. Quem sou eu para condicionar a minha obediência aos estreitos limites de meu entendimento? Quanta presunção e arrogância de meu ego exigir que Deus se explique, se justifique, para que então eu possa decidir se estou de acordo ou não. A última frase da citação que lemos no início traz uma importante chave para o nosso crescimento espiritual, quando Bahá'u'lláh diz: pois o conhecimento de Deus que o homem possui não pode desenvolver-se plena e adequadamente, salvo pela observância de qualquer coisa que por ele tenha sido ordenada e exposta em seu livro celestial.
Bahá'u'lláh está nos dizendo que a única forma de desenvolvermos o nosso conhecimento de Deus, e isso inclui a compreensão de suas leis e determinações, é através da obediência às suas leis. O esforço e a constância em colocar em prática qualquer coisa que por ele tenha sido ordenada é o que nos capacita a ampliar nosso entendimento espiritual. Por isso, primeiro obedecemos, para depois irmos gradualmente descobrindo as muitas sabedorias e bênçãos ocultas em cada lei divina. Também exercemos a nossa firmeza na aliança quando promovemos e contribuímos para a unidade dentro da comunidade. No texto 5 de Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, encontramos a seguinte admoestação divina: nada em absoluto neste dia pode causar maior dano a esta causa do que a dissensão e luta, contenda, alienação e apatia entre os amados de Deus. Evitai-as através do poder de Deus e de seu auxílio soberano, e esforçai-vos para unir os corações dos homens, em nome dele, o unificador, o onisciente, a suma sabedoria. A citação traz uma afirmação categórica. O maior dano que a causa de Deus pode sofrer é a dissensão e luta, contenda, alienação e apatia entre os Baha'is. Quem de nós concordaria em causar algum dano à causa? E pior ainda, o maior dano que se possa imaginar. Entretanto, é isso que eu estaria fazendo sempre que me envolvo em alguma situação de desunião, quando eu me afasto e me alieno dos demais crentes, ou quando eu tomo partido em alguma polarização. Bahá'u'lláh nos ordena evitar qualquer uma dessas situações através do poder de Deus e de seu auxílio. Por que eu preciso recorrer ao poder de Deus e seu auxílio para poder evitar a desunião? Porque se eu tentar lidar com a desunião a partir de meu ego, jamais conseguirei contribuir para a unidade. Muito pelo contrário, o ego se alimenta dos dramas que ele mesmo cria, como por exemplo, eu fui ofendido, não fui eu quem começou, eu sou a vítima, eu é que estou com a razão. O ego constrói narrativas nas quais eu estou certo e os outros estão errados. Eu sou o mocinho e os outros é que são os vilões da história. O ego vive de oposição e conflito, de se opor a outra pessoa ou a alguma situação. O ego não sabe perdoar, não sabe ceder, não enxerga a minha parte na história, a parcela de responsabilidade que cabe a mim. Por isso, só quando recorremos humildemente a Deus, suplicando por seu poder e ajuda, é que podemos superar o ego e colocar a unidade, o amor e a harmonia acima de tudo o mais. Nessa citação, somos convocados por Deus para sermos promotores de unidade. Ele diz: esforçai-vos para unir os corações dos homens. Essa é a missão que nos foi confiada como parte de nossa aliança com Bahá'u'lláh. Outro exemplo de firmeza na aliança. Quando um indivíduo ou um casal está enfrentando dificuldades e decide procurar a sua assembleia espiritual local para consultar e pedir orientação. Esses indivíduos compreendem que não se trata simplesmente de dirigir-se a um grupo de 9 pessoas, cada qual com seus defeitos e limitações. Eles estão buscando a proteção da aliança, entendendo que essa instituição foi criada por Deus para cuidar de seus servos. Os membros da instituição não são perfeitos, mas a instituição é um canal para as graças do Espírito Santo.
Uma amiga que estava enfrentando terríveis provações me contou que pediu para reunir-se com a sua assembleia espiritual local porque queria sentir-se no colo de Abdu'l-Bahá. E essa graça lhe foi concedida. Mais um exemplo é quando um Bahá'í é eleito ou nomeado para servir em alguma instituição. Esse é um serviço voluntário, o qual muitas vezes requer o sacrifício de seu tempo livre, de seu conforto, de suas preferências. Mas é por amor a Bahá'u'lláh que abraçamos esse serviço com humildade, desprendimento e gratidão pela oportunidade de realizar algo no caminho de Deus. Servir nas instituições da fé é servir à aliança, e isso é um grande privilégio. Entretanto, esse privilégio não pode ser objeto de nosso desejo e ambição. É algo que pode nos ser oferecido em algum momento, seja através de eleição ou de nomeação. E quando isso ocorre, humildemente nos submetemos à vontade de Deus e buscamos oferecer o nosso melhor em seu serviço. Obviamente, servir nas instituições é apenas uma das inúmeras formas de servir a fé. Todo crente tem o poder e a capacidade para servir, independente de estar em alguma instituição ou não, independente de sua escolaridade ou condição econômica ou do grau de conhecimento que tem da fé. Orar pelo progresso da comunidade é serviço. Contribuir aos fundos é serviço. Participar das festas de 19 dias é serviço. Participar das eleições barrais é serviço. Atuar como professor de aulas para crianças, animador de grupo de pré-jovens ou tutor de círculo de estudos é serviço. Promover reuniões devocionais é serviço. Realizar visitas aos lares é serviço. E o mais importante de todos os serviços é acessível a qualquer Bahá'í. Ensinar a fé, compartilhar a mensagem de Bahá'u'lláh. E todo serviço que oferecemos com pureza de motivos, amor e desprendimento nos conecta à aliança. Que bênção é servir! E assim encerramos por hoje, convidando você a acompanhar o podcast inscrevendo-se no canal Simplesmente um Bahá'í, no YouTube ou no Spotify. Deixe as suas sugestões e comentários. Se os episódios têm sido interessantes e úteis para você, compartilhe com seus amigos e irmãos de fé. Até breve!